Olá, pessoal, tudo jóia? Luciana Seluc. O projeto Conversando com Mentes Brilhantes hoje está falando com Jederson Beck, que é um profissional que a gente concluiu aqui depois de algumas trocas, que é um profissional multicarreira, e ele faz realmente várias coisas, e eu vou deixar que ele conte um pouco da história profissional dele, do que ele faz dentro das organizações, como líder, como gestor e como alguém que faz mentoria aí com mulheres, né, com um grupo de mulheres, e ele vai pincelar também um pouquinho, antes da gente começar, sobre o que ele faz na vida, as viagens que ele comenta, que ele faz, porque são viagens fantásticas. Eu fico aqui com dor de cotovelo quando vejo as fotos. Imagina. Jed, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua simpatia, pela vontade de ajudar, né? Imagina, Pela aquela Luciana. orquídea linda que está ali. Obrigado, Luciana. É muita Conta um gentileza, pouquinho. muita gentileza tua, e estou muito grato e muito honrado do convite, né? E você fazer essa abertura falando de mentes brilhantes, deixa já o teu convidado meio, uau, né? Que mente brilhante é essa que está por trás dessa tela, né? E a responsabilidade que a gente tem enfim, de passar essa mensagem, de alguma forma inspirar ou dar Uhum. caminhos, né, para as pessoas. Caminhos, isso, Eu acho que é isso, alternativas, né? alternativas que todos nós Uhum. precisamos, né? Exato. Então, estou aqui à tua disposição, super prazer. Obrigada. Já estou gostando do nosso bate-papo e conta comigo. Vamos lá. Obrigada. Mas fala um pouquinho de você, por Então, assim, favor. você me apresentou como um profissional multicarreira, né? Que é a forma como eu me Uhum. vejo hoje, porque eu sou engenheiro civil de formação, né? Então, me formei em engenharia civil lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1995. Tive uma carreira técnica, bastante técnica, né? Logo depois de formado, eu já parti para organizações numa posição de gestão. Então, isso também vem desde cedo. É, eu fiz, Né? eu fiz engenharia, mas sempre tive em posição de gestão de pessoas, de equipes, de empresas. Então, assim, com 23, 20, eu me formei com 23, tinha acabado de fazer 23. Logo depois eu fui trabalhar numa empresa multinacional americana, que era a Texaco, lá no Rio Grande do Sul, e já numa posição de coordenação a nível estadual. Assim, eu cuidava de equipes de engenharia no estado do Rio Grande do Sul para a Texaco. Uhum. E aí foi, imagina, né, aos 25 anos de idade, que eu tinha mais ou menos na época, é aquele caminho sem volta, né? Então, Fica meio viciado. você fica meio viciado, você fica tarimbado, você fica com skills interessantes, né, Uhum. para uma função técnica. Então, assim, por vários anos eu fui gestor de áreas técnicas de empresas de petróleo, né? Então, meu negócio sempre foi muito ligado a oil and gas. Fiquei 20 anos nessa indústria, né, trocando de empresa, enfim, mas logo também migrei para a área comercial, logo que eu digo, depois de uns bons 10 anos de estrada em carreira técnica, eu fui para a área comercial, e daí para a área de comercial fui para ser responsável por unidade de negócio, de empresa, até que em 2015 eu me aventurei a sair do mundo corporativo e fazer voo solo. Então, hoje eu me considero muito mais um profissional multicarreira, porque eu tenho a felicidade de conseguir trabalhar e utilizar o meu conhecimento dessa jornada de 25 anos aí como engenheiro formado, né, em várias frentes de negócio. Então, eu sou sócio de uma empresa chamada Você Está Contratado, né, que a gente trabalha com aconselhamento de carreira, a gente realiza workshops de transição de carreira, webinários, mentorias, palestras, cursos, enfim. Sou eu e meu sócio, Marcelo Nóbrega. Eu muito mais ligado na área de gestão de negócios e o Marcelo muito ligado à gestão de pessoas, porque ele é profissional executivo de recursos humanos. Enfim, juntamos as nossas diferenças para montar uma empresa que está dando bastante certo, nos dá muito prazer e a gente gosta daquilo que a gente faz. Em paralelo, eu sou head de relacionamento de uma empresa de agilidade chamada Knowledge 21, que chama K21, né, resumindo, que a gente usa o jargão no mercado, é a K21, onde eu também faço a parte comercial da empresa, um comercial estratégico,
fazendo esse relacionamento aí de grandes empresas, e aí eu falo de Itaú, Gerdau, Kimberly-Clark, Einstein, enfim, vários mercados, empresas de varejo, grandes indústrias, e utilizando a metodologia ágil para mudar, para transformar o negócio dessas empresas. Então, assim, trabalho muito, trabalho duro, mas com muita verdade, com muita vontade, com muito prazer, e ainda divido o meu tempo também fazendo mentoria, né, com 2 projetos, na verdade, um de jovens líderes do ProLíder, que é do Instituto For, que me convidaram para ser mentor deles nesse projeto, e o Nós por Elas, que é um outro projeto da Edna, que é focado em mulheres que são mentoradas pelo período de um mês. Aí. Então, eles também me convidaram, aceitei o desafio, então tenho mentoradas, né, nesse programa com a Edna Vassolani. Então, é mais ou menos isso. Bastante trabalho, gosto do que eu faço, né, me dedico bastante ao que eu faço, tento entregar o meu melhor, e é isso. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre liderança, inteligência emocional, eu lembro que você comentou que o que você faz hoje, esse perfil, como você se coloca no mercado, você acredita que isso é o perfil do profissional do futuro, né? O profissional multicarreira que consegue atuar em vários Acredito locais, bastante. de várias formas, né? Entrega valor de formas diferentes. Né? Sabe por que eu acredito, Luciana? Porque a gente tem que ter essa adaptabilidade e essa versatilidade na vida, entendeu? Então, assim, porque se você fica muito preso a um determinado negócio, a uma determinada tarefa, né, você acaba ficando refém daquilo. E isso refém, essa palavra. Isso é preocupante. Né? Assim, para quem né, minha vida inteira foi construída em cima de mundo corporativo, e para quem é do mundo corporativo sabe que as decisões não são tomadas somente em resultados, né? Então, e o que eu vejo todo dia é alguém, agora mesmo saí de uma ligação de uma pessoa que está passando por um processo a empresa que ele trabalha há 10 anos está sendo reestruturada, né, nesse momento que a gente vive, e ele acabou sendo desligado, né, de uma forma São digna. Muitos interesses, não é só performance. Não né? é só performance, entendeu? Não é só entrega, não é só competência, são números. Né? A empresa está reduzindo o quadro em 30% a nível global, e a área dele, na verdade, nem foi ele, porque daí também, né, a gente precisa sair do papel pessoal, indivíduo, né, dentro da corporação, e a área foi extinta. Então, assim, não vai mais existir o negócio dele, e aí não tem o que fazer, entendeu? Porque todas as outras cadeiras estão ocupadas e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É uma decisão estratégica da organização. É uma decisão estratégica da organização. Então, assim, se você fica muito refém disso, complica. Né? O mundo acaba, né? De certa forma. Pelo menos no primeiro momento, o que fazer, né? Essa sensação de... Eu já passei por isso, eu não sei se você já passou por isso, mas dá uma sensação de impotência, né? Impotência. A gente fica incrédulo, né? De tudo aquilo que a gente aplicou e dedicou e fez, né? Te dá uma certa insegurança, né? Do tipo, nossa, e agora? O que eu faço? Quem que vai se interessar por mim, né? E no momento que você consegue quase um casamento que acaba, né? Que acaba, né? E acaba só porque uma das partes quis acabar, né? Porque se dependesse Mas de você... sempre assim, né? É sempre assim, né? Às vezes são negociados, né? Às vezes as relações estão no tipo, vamos tratar com maturidade, vamos conversar, que essa relação já não existe mais. E isso deveria ser feito assim no mundo dos negócios também, né? Então, se existisse uma forma de acabar, né, de uma forma bacana, e eu conheço histórias assim, eu sei de gente que conseguiu sinalizar para o seu gestor, ou para o CEO da empresa, ou enfim, para o sócio, ou para o acionista, seja lá quem for, de que gostaria de fazer um movimento de saída. E se combina essa saída. Combina, isso. Dá para fazer isso. Então, assim, como isso nem sempre é possível, né? Às vezes você é pego de surpresa,
Se você já tem alguma outra coisa, se você tem uma outra forma de um segundo trabalho ou uma segunda experiência, facilita. E não estou te dizendo também como se isso fosse uma estratégia minha, viu? Não, não é isso. É como você falou de futuro, de modelos de trabalho no futuro, eu vejo muito isso dessa forma, porque as organizações estão gostando desse tipo de prestação de serviço. Elas estão achando interessante. É interessante, entendeu? Porque aquele modelo das empresas que têm o seu corpo de colaboradores, de funcionários, sentado das 8 às 6. Não interessa talvez mais. Sendo que nem sempre estão produzindo, né? Poderia estar, sei lá, em casa, ou poderia estar fazendo alguma outra coisa de bem-estar pessoal, está ali sentado cumprindo hora. Esse é o modelo de negócio que eu questiono, entendeu? Por isso que eu falo que eu consigo. E talvez esteja realmente estando em transformação, né? Talvez esse modelo de negócio esteja em transformação. Pleno momento de transformação. E aí, com o trabalho remoto, com a forma online que a gente está vivendo nas organizações, também, entendeu? A gente não precisa mais sair de casa para ir até a tua mesa, teu escritório. Nós aqui, né, nos conhecemos de uma forma tão interessante. Nós nos conhecemos de uma forma virtual. Né? Então, assim, a gente se conheceu e você me conhece, né? Você comentou das minhas viagens, né? Você conhece das minhas viagens de por conta do que você posta. Então, assim, e daí aquele negócio, né? As pessoas ficam, mas ele fica postando coisa, ele gosta de aparecer, ele gosta... Mas é interessante. Mas não é. Eu sei quem é você, eu sei quem é eu. Você sabe quem eu sou, né? Então, assim, e você consegue criar uma certa intimidade comigo também, né? Porque você conhece o meu lifestyle, né? Você sabe das coisas que eu tenho interesse, né? Então, isso também fica bacana, né? Tem muita gente que vai dizer, não, mas eu não quero isso para mim. Tudo bem, eu não quero me expor, eu não quero, eu não tenho rede social. Tem vários amigos que não têm rede social, que não usam tecnologia, que querem seguir a sua forma, talvez mais... É um direito que eles têm, mas o mundo está caminhando por outro lado, né? Mas às vezes eu sou criticado, né? Talvez por uma... você se expõe demais, você pode criar pessoas ou pensamentos ou desejos que podem te atrapalhar. Mas assim, Luciana... Mas aí o desejo é do outro, né, Gede? Não é Luciana, seu. Daí eu te digo assim uma coisa... Aí é uma questão, é um problema do outro, não seu. É um problema do outro, não é um problema meu. Entendeu? Então, assim... Você está resolvido. Eu lembro que na nossa conversa anterior você falou, eu estou super resolvido. Tá tudo certo para a minha vida, entendeu? E assim, eu não faço isso para o outro, né? Eu faço isso para o outro, sim, mas para aquele outro que curte a minha postagem e entende a minha mensagem, entendeu? Então, assim, todas as pessoas que eu puder, de alguma forma, incentivar ou inspirar ou mostrar que dá para fazer, eu vou fazer de tudo para mostrar que dá. Entendeu? Então, assim, eu acho que... para a gente viver esse momento, a gente tem que mostrar que é possível, né? Então... Não é fácil, mas é possível. E assim, né? e para te dizer, né, pode pensar, não, mas ele nasceu em berço de ouro, ele vem de uma situação, né? Você sabe que o mundo hoje também está todo mundo opina, critica, julga, né? Então, assim, como é fácil, né, julgar o outro. Jogar pedra ou falar, não, mas ele faz isso porque ele tem uma condição financeira XYZ, ele vem de uma família XYZ, e assim, nada disso, entendeu? Porque, sim, eu tenho uma excelente família, nasci no interior do Rio Grande do Sul, saí da minha casa, da casa dos meus pais com 16 anos de idade para estudar em Porto Alegre, para fazer faculdade, mas assim, estudando muito, trabalhando muito, acordando muito cedo, dormindo tarde, eu já vou exagerar porque eu sou daqueles que dormem cedo, mas trabalho muito, estudei muito, né, para conseguir também viver esse momento e de poder oferecer para as organizações aquilo que eu posso contribuir, né? Então, assim, o bacana e o divertido disso tudo é que está dando muito certo, entendeu? Então, enfim, e para viver feliz tudo e realizado. E para viver tudo isso, para chegar nesse estágio onde a gente pode ter a tranquilidade de dizer, eu sou um profissional multicarreira, eu atendo grandes corporações, eu faço consultoria, eu tenho a minha organização, eu ajudo outras pessoas, né? Ajudo mulheres a construírem uma história diferente, e não só mulheres, eu acredito que sua mentoria é para
É para qualquer um. qualquer pessoa que gostaria de ter a minha mentoria, né? Exato. E faz muita coisa gratuita também, viu? Não é só pensando que, não, ele faz para, né, sempre com foco. É incrível como a maioria das pessoas que chegam perto de mim ou que eu me aproximo fazem muita coisa voluntária. Eu acho que é um perfil e a gente vai se conectando meio que sem perceber. Mas para viver tudo isso, a gente precisa de algumas palavrinhas que vão talvez ligar muito com o que a gente vai falar aqui agora, que é liderança, inteligência emocional, esses skills que você disse que foi desenvolvendo ao longo da sua vida, né? Essas competências comportamentais. Então, para viver tudo isso, para ter essa força, porque não é fácil, né? A gente precisa de resiliência, a gente precisa de autonomia, a gente precisa de, talvez, em alguns momentos, de superação. Então, assim, a pergunta que eu tenho para você é como é que é o GED pensando em inteligência emocional, na liderança, como é que você lidera a sua vida, e não só a sua vida, mas essas relações dentro das organizações, né, com os seus pares. Como é que é isso para você? Eu acho que a primeira coisa, Luciana, é autoconhecimento. Né? Então, assim, eu me dedico... É o primeiro pilar da inteligência emocional, né? Eu me dedico a me conhecer. Né? Então, assim, os meus sentimentos, os meus valores, aquilo que me faz bem, porque se você consegue se descobrir e saber aquilo que te agrada, você está preparado para também dizer não. Saber dizer não, estabelecer limites. Né? Estabelecer limite, porque eu acho que isso que é importante, entendeu? E eu vejo, que com a maturidade isso vai te dando uma fortaleza e vai te dando ferramentas que você aprende a lidar no dia a dia, falando agora de mundo corporativo. Mas se as pessoas que não se dedicam a se conhecer, é quase como se você jogasse na mão de um outro ou de uma organização e levasse meio vida Zeca Pagodinho, entendeu? Meio deixa a vida me levar. Os outros conduzem, os outros conduzem a tua carreira. Do interesse do outro, né? Você acaba sendo uma ferramenta, né? Você acaba sendo um framework, sendo que você... Nossa, um framework, bem gestão mesmo, né? Entendeu? Você é um cara... Vão te ver como o Gederson sabe fazer tal coisa, entendeu? E você sabe muito mais do que isso. Eu sei muito mais do que isso. E isso também, Luciano, é interessantíssimo a gente estar falando sobre isso, porque chegou um momento da minha carreira que aquilo que me pediam para fazer já não me interessava mais. Porque a gente é muito maior do que aquela pequena atividade que a organização... Do que aquele cargo, né? Do que aquele cargo, do que aquele crachá, do que aquele... Então, isso também, há 5 anos atrás, quando eu resolvi, e foi decisão mesmo, né? Eu tinha opções de continuar no mundo corporativo, e eu disse, puxa, se eu não fizer isso agora, esse movimento, essa rodada de chave, vai ficar difícil de eu fazer, e eu acho que eu tenho potencial e eu gostaria de tentar arriscar, entendeu? Só que, assim, autoconhecimento, resiliência, garra, força de vontade, planejamento, persistência, organização. E agora eu vou ficar parecendo que eu sou o Superman, né? O cara que é o super-herói que sabe fazer tudo isso. Eu não estou dizendo que é perfeito e que sai tudo da forma como quero. Tem dias péssimos, não tem? Tem dias que dá tudo errado. Tem dias que a agenda não bate, tem dias que você está assustado, você está recuado, você não sabe muito para que lado correr. Tem dia que você está desanimado, né? Que você não quer sair da sua cama. Mas isso também, né? Saúde mental, talvez, né? Acho que é um outro ponto bem importante, né? Se a gente tiver sinais de que alguma coisa na nossa mente e no nosso corpo não está respondendo, eu acho que a gente também tem que buscar ajuda, né? Então, são vários fatores, assim, Luciana, né? Falando de inteligência emocional, né? Tu está falando de emoções, né? Tu está falando de vida... De como regular tudo isso, porque a vida de ecossistema... de ecossistema, organizacional. Porque, assim, e aí, quem são teus pilares, né? Quem que ajuda nessa tua inteligência emocional, né? Família, amigos... Quem são as pessoas que estão ao teu redor... Valores, motivando, né? Te motivando, né? Então, assim... E aí eu também quem são seus pares, né? Aqueles que você pode confiar. Já falei em outras entrevistas, palestras, webinários, enfim,
que eu sou extremamente feliz também por ser cercado das melhores pessoas. Eu falo Graças assim, a Deus. eu digo, eu tenho a minha mãe é a melhor, os meus irmãos são os melhores, a minha família é a melhor, os meus amigos são os melhores, eu tenho uma felicidade de conviver com as pessoas que eu convivo. Então, assim, tudo isso me enriquece, tudo isso me fortalece, tudo isso vai me dando força, entendeu? Então, também já ouvi, é uma coisa interessante da gente comentar aqui, né, que a palavra networking, né, que todo mundo fala, todo mundo acha que tem que acionar networking, como se faz, como deixa de fazer. Para mim isso é tão natural, Luciana, porque assim, esses dias eu falei que o meu networking começou quase no berçário, lá em Cruz Alta, de onde eu nasci, no hospital, porque eu carrego os meus amigos de infância comigo. Porque tem que ser legítimo, Ged. Se for aquele networking de você tomar um cafezinho para pedir alguma coisa para alguém, não é legítimo, não é verdadeiro. Luciana, construção. Quando acabar essa pandemia, a gente vai se encontrar e talvez você me encontre na rua, em algum evento, alguma coisa. Pode ter certeza que a pessoa que estiver perto de mim não vai ser por nenhum tipo de interesse, entendeu? Vai ser uma pessoa que eu estou interessado, sim, mas interessado em saber o que aquela pessoa tem para me oferecer e que troca vai ser essa. Quais são os projetos que a gente pode fazer junto, né? Para crescer junto. Deixa eu te conhecer. Então, assim, outra coisa que me impulsiona muito é a minha curiosidade. Eu tenho muita curiosidade no próximo. Então, assim, próximo, curiosidade nas coisas, mas nas pessoas, né? Eu adoro. Se tem coisa que me diverte é ficar escutando ou observando o ser humano na rua, entendeu? Assim, do tipo comportamento, né? Então isso tem tudo a ver com inteligência emocional, porque quando a gente se conhece, Ged, você falou de autoconhecimento, primeiro pilar da inteligência emocional. Quando a gente se conhece, a gente desenvolve uma percepção do mundo, a gente começa a perceber o outro, que está tudo relacionado à empatia, que é o segundo pilar da inteligência emocional. A gente começa a ter uma empatia pelo outro, observar o outro, entender o outro. Fantástico isso, isso. Né? Então, assim, eu tenho... isso, assim, isso também é muito nato, né? E aí, às vezes, também eu fico pensando, será que isso é genético, né? Porque... Pode ser. Eu não sei, preciso estudar sobre isso. Eu também não, né? Na nossa formação de engenheiros, a nossa cabeça ainda não nos permitiu chegar lá, né? Mas o que a neurociência diz é que a gente consegue modificar a nossa estrutura cerebral através da linguagem, através do nosso comportamento. Então, talvez essa visão positiva de mundo mude a sua forma de pensar e aí tudo muda, porque o teu cérebro produz hormônio, o teu cérebro produz um tanto de coisa, entendeu? Teu comportamento, né? Comportamento. Então, assim, isso eu acredito muito, né? Mas isso é ciência, né? É isso, entendeu? Dos estímulos. Eu acho que é isso que também me seduz, assim, né? Acho que talvez a palavra seja essa, né? Eu sou seduzido pelo bem viver. Entendeu? Fantástico. Então, assim, é uma coisa... E aí tá tudo envolvido, Luciana. É uma coisa assim, né? Do tipo, quem é o Gederson profissional e quem é o Ged pessoa na sua vida particular? Cara, é um pacotão. Né? Então, assim, eu não me importo de, num evento social, a gente ficar falando de negócio, assim como eu também não tenho problema nenhum de falar durante o negócio sobre uma coisa particular ou uma troca, alguma coisa que eu tenha feito ou que a outra pessoa fez. Então, tudo porque anda junto, entendeu? Eu acho que antigamente a gente dividia muito, né? Dentro da organização eu coloco uma máscara, eu assumo um papel, fora da organização. Principalmente se você tem uma função de gestão. Porque você tem que estar ali dentro fechado, né? A gente vai até falar sobre isso, de ser mais duro, mais introspectivo, para talvez passar uma autoridade que é necessária, mas talvez não dessa forma, né? E hoje em dia a gente vê que eu não sei nem explicar, mas talvez porque a gente tem muitas gerações juntas dentro de uma... A gente tem praticamente 4 gerações dentro de uma organização atualmente. A gente tem gente trabalhando, equipes distribuídas pelo mundo todo, e talvez esse novo ambiente que muda da noite para o dia, né? A gente faz gestão ágil, a gente sabe, muda da noite para o dia, a tecnologia entrando, talvez tudo isso mostre que não tem mais vida pessoal ou corporativa, é um ser só, né? Isso é muito legal. Um ser porque só. Assim, eu acho que talvez até 2015, quando eu estava nesse mundo corporativo, há 5 anos atrás,
não era tanto assim, Luciana. Não sei se você vai concordar comigo. A gente precisava ainda estar engessado, né? Eu tentava, e aí tomara que as pessoas que fizeram parte da minha equipe, da minha última equipe do mundo corporativo, que eu tenho contato até hoje, e isso também é outra característica que eu carrego, eu carrego todo mundo junto comigo, né? Chefes que passaram pela minha vida profissional, pessoas que foram subordinadas a mim, colegas, todo mundo vem junto. E todo mundo que eu posso trazer junto nos meus projetos, eu trago todo mundo. Entendeu? Você sabe que eu sou assim também, eu estou fazendo os meus projetos, eu fico pensando assim, qual é o amigo que eu posso pôr aqui? Então, assim, né? se as pessoas que te escutarem essa nossa conversa, né, e até depois eu mando, enfim, quando você divulgar, vão entender isso. Porque eu Com tentava... certeza. Os meus amigos vão saber que é verdade o que a gente está falando. Eu tentava sair dessa caixa, entendeu? Eu tentava sair e tirar todo mundo junto comigo. Eu tipo, pessoal, não vamos fazer dessa forma, entendeu? Vamos pensar diferente, vamos fazer... Eu costumo dizer que a gente pode ser sério sorrindo. Eu posso falar de coisas sérias e coisas importantes sorrindo. Entendeu? Eu posso exigir do meu time o resultado de uma forma mais harmônica, né? Uma excelência de uma forma bacana. Eu posso dar bronca de uma forma mais legal, não é? Isso, assim, as pessoas não podem confundir que eu estou sendo... tu está sendo um chefe bonzinho, ou tu está sendo coisa de amiguinho, ou coisa de proteger e de passar a mão na cabeça, de bobinho, de fofo, né? Fofo. Como ele é fofo. Tem essa palavra, porque me remete ao gordinho, ou aquela coisa fofa do tipo, como ele é queridinho. Cara, não é queridinho. Queridinho, não. Não é o queridinho do chefe. É questão de respeito, de transparência, de meritocracia, de processos alinhados, de discurso alinhado. Comunicação, né? Alinhamento é comunicação, fluida, né? Escutativa. Então, tem várias coisas que ficam aparecendo coisas de isso são palavras da moda, jargão do mundo dos negócios. Não é. Não é. Mas me conta, como é que você faz? Dá umas dicas aqui para a gente, porque o mundo corporativo ele é extremamente agressivo, né? Os objetivos são altos, tem uma concorrência entre as organizações, tem concorrência interna entre os silos de departamento, as pessoas disputam muito o ser visto, né? Ser valorizado pela organização e tudo mais. A gente tem hoje em dia não só a concorrência entre as organizações, mas empresas que surgem do nada e que tinham um business, agora entra no teu business e roubam uma parcela do teu market share, e aí a hora que você perde, recuperar o mercado perdido, né? É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil. Então, esse ambiente agressivo, como é que a gente faz isso de forma harmônica? Como é que eu uso soft skills e a minha inteligência emocional para conduzir tudo isso, na sua opinião? Eu acredito que a gente não pode ficar cego dentro do mundo que a gente vive, assim, com relação, pensando agora na organização. Eu vejo muitos executivos e muitas empresas que dão certo, que está dando certo nesse momento, mas que ficam dentro dessa cultura, dentro da sua organização, sem observar o que está acontecendo ao redor, fora, e meio que desrespeitando a concorrência, né? Desrespeitando no sentido de deixa eles, né? Não dando vai ser valor, nada, não vai ser nada, né? Netflix não é nada, deixa que meu canal aberto vai ser muito mais rentável, tenho muito mais coisas. Então, assim, eu acho que o empresário, que o executivo, que o dono do seu negócio tem que estar sempre atento às movimentações, mas também tem que saber fazer aquilo que faz. E para quem faz. Tem que ter know-how, né? Tem que ter até numa conversa de ontem à noite, falando sobre isso, você tem que ter autoridade. Em termos de conhecimento. Em termos de conhecimento, em termos de fala, em termos de conduta, em termos de negócio. Porque se você tem autoridade sobre aquilo que você faz, se aparecer um concorrente com uma autoridade superior à tua, faz parte do jogo. Tudo bem, você vai até falar, ok, eu mereço. Eu nunca me esqueço de uma frase de um chefe meu, que é meu amigo também, é um dos que faz parte do meu círculo de amigos até hoje, um chefe argentino. E aí eu fui sair de férias, eu fui dar tchau para ele, disse, fulano,
tô saindo, amanhã eu vou sair de férias, lembra que eu te comentei, né? E daí ele me olhou e disse assim, acho que para provocar, ele disse assim, Gederson, mas você tá tudo bem na tua área? Você não tem receio de sair de férias? Quando voltar, não vai ter, seu lugar tá lá ainda? Porque ele quis me dizer isso. Ele disse assim, você tem certeza que não tem alguém melhor para sentar na tua posição? E aí eu disse para ele, olha, vamos combinar o seguinte, se nesses 30 dias ou 20 dias, eu não lembro, aparecer essa pessoa, você, como meu chefe, tem a responsabilidade, a obrigação de colocar ele sentado no meu lugar. Claro. Porque essa é a tua função, não é a minha função. Você tem a obrigação de fazer isso. Então, te vejo daqui 20 dias, né? Então, assim, com relação à concorrência ou com relação aos outros negócios, sim, a gente tem que ter cautela. Respeito. Né? Não é respeito por eles, respeito nem medo, né? Porque, assim, nessas gerações que você falou, o que tem de mentes brilhantes, como você muito bem abriu essa nossa conversa... Jovenzinhos, né? É um absurdo. É um absurdo. Entendeu? E aí eu falo também que eu tenho um mentorado de 23 anos de idade, que na minha primeira sessão de mentoria com ele, eu fiquei completamente assim chocado. Você quase falou assim, faz a mentoria para mim, por favor. Vamos fazer, isso chama de mentoria, trocar os papéis. Mentoria reversa, né? Isso é mentoria reversa. E eu disse para ele, eu digo assim, fulano, não vou mencionar o nome para não expô-lo, é incrível. É incrível a tua história. Eu estou falando com um jovem de 23 anos, mas que parece que viveu 80. Em termos de superação, em termos de vida pessoal, em termos de responsabilidade, em termos de dor, de sofrimento, do que precisou fazer para chegar onde chegou aos 23 anos de idade. Então, assim, Luciana, é muita pretensão nossa achar de que a gente tem a chave do mundo e que as precisamos nossas competências ser mais humildes, né? Humildes e humanos. Humanos, dá o braço a torcer, tenta te aproximar de pessoas que sabem mais do que você. Fantástico. Entendeu? Então, ótimo assim, ponto. Eu não tenho pudor nenhum de dizer que não sei, aprendo todo dia. Outra coisa que faz parte do meu DNA e da minha característica, eu sou sedento por conhecimento. Então, amanhã e sexta, eu vou passar 2 dias mergulhado num treinamento chamado Fit for Purpose, que depois eu posso até comentar sobre o que eu aprendi, o que eu vi lá. Mas, então, assim, essa minha curiosidade é muito também em função de conhecimento. Entendeu? Então, assim, o que alguém tem para me ensinar que pode fazer diferença na minha vida? Entendeu? Então, assim... Então, eu posso... Oi, diga, termina, por favor. Isso não tem idade, eu tenho, neste momento, 48 anos de idade, e aprendo com todos e tudo, e aprendo a desaprender, aprender a desaprender, para tirar os vícios e... Aprendo a mudar a minha forma de pensar, assumo que a minha forma de pensar deu certo até agora, mas talvez comprometa o meu futuro. E não há problema de dizer, ok, errei, vamos corrigir, né? Não tem problema nenhum, mas assim, também cuidado. Diga para mim. Porque, infelizmente, a gente tem que saber com quem está conversando, quem é o teu interlocutor. Porque nem repente, todo mundo se colocar tá preparado. Tão vulnerável assim, com alguém que não é tão legal, talvez... Você pode dar ter uma queda, uma rasteira, ou ter uma... Esse é o problema, entendeu? Então, assim, na verdade, a gente tem que ser... identificar quem são os personagens do jogo, né? Quem que está jogando contigo, porque tem os detratores. Infelizmente, né? Isso que eu falei, do tipo, Luciano, não acredito nada disso, entendeu? Assim, porque o problema é do outro. Eu quero só passar coisa bacana, né? E ficam dizendo, não, mas isso é rede social. O que eu escuto de gente falando, rede social só mostra o lado bom da pessoa, só mostra o mundo da fantasia, a piscina com azul clarinho, o mar sem ondas, ou o mar, para quem gosta de surfar, com uma onda perfeita, né? Mas você vai querer mostrar o teu pior lado? Você vai querer mostrar a foto do teu ângulo que saiu mais feio? Cara, não existe isso. Né? Te pode até mostrar, mas para aqueles que têm maturidade para entender, e não só maturidade, mas pessoas que têm compaixão, né? E vão contribuir
com E esse que teu vão ter erro, com esse bons teu lado olhos feio, com né? você. Que vão te ajudar a sair dessa zona que Que talvez é o te que você atrapalhe, falou, né? cuidado com quem você fala e como você Então, fala assim, sobre você, então, né? dependendo das pessoas, infelizmente ainda existem determinados líderes nas organizações que estão, passam o dia inteiro buscando falhas em processos para poder acusar pessoas, entendeu? A gente tem que ser muito Alerta mesmo. alerta, e eu não posso também ficar aqui criando um mundo de fantasia, porque eu sei que existe ainda esse mundo onde as pessoas estão querendo Talvez sempre derrubar. exista, né? Talvez sempre exista. Eu acho que o que a gente tem que fazer é identificar quem são essas pessoas e tomar cuidado, Que né? tem a ver com a percepção, né? Da gente ficar atento e observar as pessoas, porque elas dizem coisas e fazem outras coisas. Às vezes elas não dizem nada, mas o corpo está ali falando, a gente tem que observar. E E o que outra você está me coisa. dizendo, então, eu vou tentar resumir aqui e você me diz se eu resumi, se eu entendi certo. Uhum. Então, para eu aplicar essa questão comportamental dentro desse ambiente tão agressivo, que é lindo por ser agressivo, por ser volátil, por outro lado, ele é invasivo, ele é agressivo, né? Em muitos momentos, até porque às vezes as relações não são tão fiéis assim, né? Entre os nossos pares. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que desenvolver a empatia, eu tenho que desenvolver essas percepções de eu observar os outros, eu tenho que me comunicar de uma forma assertiva e empática, tenho que estabelecer limites até aqui você vai. Não é ser fofinho, mas é simplesmente entender esse lado humano e colocar as regras no jogo, né? É isso? É isso. E também muito de respeitar as limitações do próximo também, que eu acho que foi uma coisa que eu esqueci de comentar. Quando você fala de transparência, na posição de líderes e os gestores de organizações, a gente também tem que saber lidar com a diferença e respeitar essa diferença. Então, às vezes também tolerar algumas coisas, né? Engolir alguns sapos. Imputa responsabilidades em pessoas que não têm os skills ou as competências para determinadas tarefas e quer fazer aquilo acontecer à força, entendeu? Que a gente chama de uma gestão empurrada, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que começar a aprender e a mudar e tentar extrair das pessoas aquilo que elas têm para te dar, né? E isso também e talvez se uma gestão aplica puxada e para um fazer uma lean, gestão puxada. uma gestão mais Vamos lean. lá, falando de lean manufacturing, né? Então, assim, faz a coisa ser puxada e não empurrada. E isso em qualquer tipo de relação, pessoal ou profissional. Porque às vezes também a gente pede para a nossa companheira, para o nosso companheiro, para quem está mais próximo da gente, que talvez são aquelas pessoas que mais sofrem ao nosso lado, né? A gente cobra comportamentos que aquela pessoa não tem para te dar. E você, isso... Pelo menos naquele momento, pode ser amanhã, mas nesse momento respeita talvez... o momento e o tempo das pessoas e aquilo que eles têm para dar, né? Então, assim... E se você percebe que aquela pessoa, agora falando dentro da organização, não está num momento adequado ou não tem o conhecimento necessário, vai para perto. Ajuda, né? Ajuda. Ensina, Tenta troca perguntar, conhecimento. né? Assim, só que assim, é quase um talento, né? Porque assim, você não pode ser invasivo, né? Então, assim, tem gente que não porque quer senão falar. o outro vai se fechar, né? A pessoa pode se fechar mais ainda, a pessoa pode... Até porque ela pode ter medo de dizer não sei, né? Então você tem que realmente ter talento para ensinar. Você tem que alguém. usar das suas ferramentas, e aí também se você não é essa pessoa, a organização tem que ter alguém. Ou tenta se desenvolver, ou tenta não ser, né? Então, não aí que vem o estragar. autoconhecimento também, né? Vem do tipo assim, cara, eu não tenho aptidão para exercer este papel, né? E já vi muita gente se atrapalhar querendo ter. E é um desastre, entendeu? Eu lembro muito de situações, porque isso também vem muito com espontaneidade, né? Então, a forma de você se comunicar, a forma da pessoa saber que você não tem interesse na fala ou no comportamento, facilita esse diálogo. Quando é uma pessoa que tem um comportamento que não é natural ou que não, o teu passado não conecta com esse teu discurso, aí a coisa fica muito complicada, entendeu?
Então, a gente tem que realmente, talvez, tentar, ao longo de um período, porque não é da noite para o dia, estabelecer elos de confiança mesmo, para que eu possa chegar para o meu par, né, que pode ser um par superior ou inferior, eu não sei, pode ser alguém que trabalha para mim ou algum gestor acima de mim. A gente tem que ter um elo de confiança para eu poder falar, olha, estou aqui para te ajudar, está precisando de uma colaboração nesse momento, porque eu estou vendo aqui que talvez você seja com um pouquinho mais de dificuldade, né? Quantas pessoas que a gente identifica na organização que não estão em posições de liderança, mas que exercem uma liderança dentro da empresa absurda. Influenciam muito, são, né? Os influenciadores, entendeu? São os líderes... o líder, como chama? O líder... inspiracional, né? É o líder inspirador, né? É aquela pessoa que consegue exercer a sua empatia, a sua liderança de uma forma natural, né? Então, enfim, a gente tem que ficar muito atento a isso tudo. Ô, Jade, mas me diz uma coisa, pensando em tudo isso que a gente já falou, por que você, assim, na sua opinião, por que as pessoas resistem tanto a desenvolver esse lado comportamental? A gente vê muita gente aí tirando certificações à torta ao direito, que isso é fantástico, porque a gente precisa de gente competente e técnica e assim, entendendo do business dela, né? Mas não basta só isso, e eu acho interessante porque as pessoas sabem, eu quero crer que as pessoas sabem, é igual aquela coisa, as pessoas sabem que precisam se comunicar bem, mas não se importam, as pessoas sabem que precisam engajar os times, mas não se importam com essa questão do engajamento. Por que as pessoas não se importam com essa questão das competências comportamentais? Por que inteligência emocional é algo, é muito legal, mas para outra pessoa, não para mim? Continua sendo fofo, né? Ai, que fofo você falar isso. Por que eu preciso ser fofo? Eu não quero ser fofo. É engraçado isso, né? Não é? Principalmente para nós, engenheiros, né? Talvez a tua comunidade, os nossos contatos, os cartesianos, os matemáticos, né? Os físicos. Os físicos, os economistas, né? Essa pessoa de exatas, né? E eu posso falar isso com propriedade, porque assim, eu adoro matemática. Eu costumo falar para as pessoas que, olha, você tem direito, e principalmente para os jovens da minha família, para os meus sobrinhos, enfim, eu disse assim, você pode escolher o que você quiser na vida, mas você tem obrigação de gostar de matemática. Então eu também tabuada, por favor. A matemática, a lógica vai te tirar de situações que você nem pensa em passar, e você vai estar usando a matemática. Enfim, é uma dica que eu também dou para quem tem essa, não, eu tenho preguiça, eu não gosto, não, por favor. Quem toca música, né? Um maestro, precisa saber matemática. Nas artes plásticas, no cinema, no som, na percepção de mundo entram os números. Na percepção de mundo entram os números, entendeu? Que frase linda. Na educação financeira, Luciana, né? Eu estou falando também, não toquei nesse assunto, mas para poder fazer as escolhas que eu fiz, eu também tive que ter muita educação financeira. Eu acho que... Esses dias eu ouvi uma frase também que o meu pai falava, que dinheiro não aceita desaforo. Isso é interessantíssimo da gente ter em mente, né? Do tipo, meu pai falava que dinheiro é a coisa mais volátil que existe. Olha aí, no mundo VUCA, né? Da volatilidade. Vamos tratar o dinheiro como algo volátil também, né? Que escapa da nossa mão. E aí, gestão de custos, né? Toda aquela história que a gente tem das organizações, o cara traz isso para a tua vida pessoal também. Mas voltando à tua pergunta, né? Sem querer fugir, não quero fugir dela, acho que é importante da gente fazer. Essa resistência vem, talvez, por as pessoas não quererem... Quando eu falo de autoconhecimento, quantas pessoas a gente conhece que talvez precisassem de uma terapia e não procuram? E dizem, não, eu não preciso. Eu não quero. Não é momento. Não é hora. É caro. Então, é caro, inventa qualquer desculpa, eu não tenho tempo. E aí eu estou falando assim, eu estou falando do outro, né? Mas eu já fiz isso. Claro, a gente é ser humano, a gente passa por fases da vida. Né? A gente é ser humano como todos que estão nos escutando ou nos assistindo, né? Então, assim, e a gente sabe por que a gente foge. Né? Dói, né?
Dói, eu não Dói, quero né? agora. É quase como... A gente descobre que a gente não é legal, Eu gente. preciso perder aqueles 5 quilos, mas eu não estou com cabeça para fazer isso. Então, assim, Não, e você essas... descobre que você não é tão fofo, você Você não não é é tão tão legal, legal, que o teu lado você, ruim é teu ruim, coraçãozinho é meio escurinho, seu é meio coração peludinho. peludinho vai te comprometer. Então, assim, eu acho que é muito mais por proteção, né, do que por qualquer outra coisa. Então, mas o fato, né, que você diz, as pessoas negam, Eu né? vou fingir que eu não Vou preciso, fingir que eu não porque eu me preciso, mas, protejo, né? não vou sentir tanta dor, só que talvez eu seja profissionalmente afetada com isso. Né? Mas uma coisa que as pessoas têm que pensar e ficar atentas a isso, quando falam, né, as máquinas estão roubando os espaços Ótimo ponto. Uhum. né, dos profissionais do mercado de trabalho. Para esse tipo de pensamento, vai roubar sim. Porque as máquinas, nós programamos as máquinas baseado em matemática, baseado em inteligência artificial, em algoritmos. Mas essas máquinas nunca vão ter os nossos soft skills e a nossa habilidade de tratamento e a nossa Ou talvez empatia, até tenham um pouco, vamos supor, se elas forem sendo, sei mas lá, nunca vai superar o ser mas humano. nunca vai superar um ser Nunca vai humano. superar o ser humano. Então, assim, para o profissional do futuro, para esse profissional que quer se reinventar e quer tirar proveito das mudanças de tecnologia que estão acontecendo no mundo, cara, não pensa no teu quadrado achando que a lógica e só a matemática vai salvar o mundo, né? E assim, eu convivo com um monte de gente assim, não, é Nunca assim foi porque é assim na assim. história da humanidade, não vai ser assim agora, né? Então, fiquem atentos. Eu acho que para a gente poder usar a tecnologia a nosso favor, a gente tem que usar, sim, dessa inteligência emocional. A Senão, gente precisa desenvolver vai ficar outras complicado. habilidades, porque né, a gente tem conflitos. Sim, Tudo que a gente tem dentro de uma corporação é conflitos, né? sim. Me diz uma coisa, e falando sobre Eu falo gestão muito, de hein, Luciano? conflitos, eu estou amando aqui. Eu também. Como é que a gente administra um conflito dentro do mundo organizacional? Ok, tem tipos e tipos de conflitos, gestão de conflito é um assunto de dias e dias, mas de uma forma mais genérica, como é que a inteligência emocional me ajuda a gerir conflitos? Hum, bom, assim, Porque tudo que tem numa organização é conflito de interesse, né? mas Pode fugindo ter de... conflito entre pares, mas conflitos de interesse. Tentando fugir da inteligência emocional, aí eu vou ser um pouco mais pragmático, com conflito de interesse. As regras têm que ser claras. Estabelece regra antes, Estabelece porque regras. daí Os acordos. Combina com o teu time, combina com a organização. Coloca isso de uma forma visível, de uma forma onde as pessoas possam... E aí, né, quando começa a falar isso, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é fica mais fácil de cobrar depois, né? Fica mais fácil aquele do... quadrinho de missão e valores, e propósitos, que às vezes também tu olha assim de cara, isso não tem nada a ver com o que eu estou vendo aqui no entorno, né? É uma frase. Uhum. Não estou falando disso. Eu estou falando disso Uhum. também. Mas eu estou falando que se você revisita os propósitos da empresa, a missão e os valores em cada momento de questionamento ou de conflito de interesse, isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a tomar decisão. Isso vai te ajudar, porque assim, os líderes também ficam nesses papéis, né? Então, hoje o que se fala muito das organizações é compliance, né? E aí, quando a gente fala de conflito de interesses, vai desde você ganhar um brinde de um fornecedor até Uma forma você... que você conversa com alguém, né? Ou até uma relação de corredor com um subordinado ou com um superior. Sabe, né, Luciana? A gente vive um mundo chato, né? O mundo A tá gente vive num chato, mundo que muito chato. tudo tá tudo muito chato, né? Se a gente para As pensar, pessoas tudo é estão muito ofensivo, sensíveis, e tudo muito tudo é muito sensível, né? sensível, tudo é muito, e agora com todo respeito, tudo é muito empoderamento, tudo é muito bandeiras, tudo é muito porque o meu e não o teu. Que Eu acho tudo muito é chato. positivo de alguma forma, no sentido de nos lembrar da necessidade de não só tolerar a diversidade, mas de Respeitar, incluir, de incluir, respeitar, tolerar respeitar, e incluir. entender. Porém, o problema é que às vezes é muito intenso e aí fica chato, né? Então, porque assim, E aí para mim, fica chato. como
Isso sim, eu acho que vem de criação, vem de exemplo, vem de valores, né? Sempre foi tudo muito natural na minha vida, assim, não tive, né, meu pai, minha mãe, enfim, tudo muito tranquilo, muito livre, muito liberto, muito respeitoso. Eu não passo por isso, não sofro. Eu sempre trato e tenho amigos, uma amicíssima minha é cadeirante e é super ativa, inclusive top voice no LinkedIn, a Andrea, e ela me ensinou a eu tratar ela. Porque às vezes a gente não sabe Porque às vezes como a gente fazer. não sabe como fazer, entendeu? Às vezes e eu falei isso para ela. Eu entrevistei ela e aprendo muito, entendeu? Porque às vezes a gente quer ser o fofo, quer ser o educado e se perde também, entendeu? Mas a outra pessoa também tem que ter a inteligência de te ajudar a entender, de te ensinar a como tratar. Né? Do tipo, como que eu faço para conversar de igual para igual com essa pessoa? E para começar, Talvez ela não é só igual a mim. mas talvez só conversar de igual para igual, talvez só. Mas enfim, então Né? assim, regras claras, transparência, visibilidade nessas regras, né? Deixar todo mundo conhecer. Quanto mais pessoas conhecerem e entenderem, mais fácil fica o não conflito de interesse. Eu acho que é esse caminho, e também dando exemplo. Eu acho que a gente tem que dar o Sim, exemplo. daí A gente tem tem que que mostra o porquê. tudo a ver com o líder, com essa questão do pastoreamento, da conscientização do time. Por isso que você fala de lembrar sempre a missão, qual é a visão da organização, mas lembrar na prática, vivendo, não só porque tem lá uma bandeira na parede, né? E, Luciana, Escrito. assim, uma coisa que eu confesso para você, e abro aqui para você também, mesmo eu tocando os meus negócios, eu tendo um sócio, né, que é o Marcelo, enfim, e trabalhando da forma como eu trabalho, várias vezes eu coloco a cabeça no travesseiro, me questionando por determinadas decisões tomadas, e eu vou revisitar os meus propósitos. Entendeu? Mesmo porque, assim, quando você também... Eu não tenho grandes organizações e grandes empresas na minha mão. Eu trabalho com pequenos negócios, grandes empresas, mas numa relação talvez desproporcional, menores. Mas eu me questiono, né, quando eu tenho dúvida, eu vou questionar o meu propósito. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu optei em fazer isso? Você precisa E se aí eu lembrar me, quem você é. e aí eu me reconecto e tenho uma noite de sono tranquila, entendeu? Então, outra coisa que eu acho muito bacana, tente ser o CEO da sua própria vida. Não basta ser o CEO da organização. Não fica buscando aquele castelo para ser o CEO daquele castelo, que às vezes é um castelo de mentiras, né? Então, assim, se você é o CEO da sua própria vida, o resto é consequência. O resto... Autonomia, né? Autonomia. Seja o dono do teu... O dono da sua seu vida. bastão, Saiba né? quem você é, qual é a sua missão, qual é a sua visão de mundo, quais são os seus valores, porque daí você pode até dizer, nessa organização eu fico, ou nessa eu não fico, porque não tem nada a ver comigo. Não tem mais nada a ver comigo. É isso aí. Tem nada a ver comigo. Exatamente. Agora me diz, a gente está nessa transição, né? Sim, transição no sentido de que tudo muda muito rápido, né? E a gente realmente às vezes fica até assustado, a ponto de um menino de 23 anos, né, já de assustar a gente com uma experiência, essa mentoria reversa que você comentou. Mas olhando para trás, ou até para muita coisa que tem ainda aí, né? Porque a transição a gente traz o passado está presente ainda, né, no momento de transição. Você acredita que os líderes, os autogestores ou os líderes em geral, eles foram ou são treinados a serem líderes mais duros? É aquela questão da gente vestir a máscara para ter uma autoridade? Isso é verdade mesmo? Ou não? Pode até ser, mas está mudando. Geralmente o líder... E aí eu ia começar falando de uma forma, mas eu resolvi mudar agora no meio do meu pensamento. Porque eu ia falar que o líder geralmente acontece com maturidade e com uma idade, né, de acordo com o transcorrer da vida, né? E o que acontece com a vida desses líderes, o líder tem que abrir mão de muita coisa, né? Ele não chegou nessa função de líder, ou de gestor, ou de CEO. Ele fica mais solitário, talvez? Ele fica solitário, ele tem que abrir mão de um monte de coisa
que muitas das vezes ele teve que optar por situações duras, e aí envolve muito família, envolve muito decisões mesmo, né, de mudança geográfica, de mudança de carreira, de reinvenção. Então, assim, esses líderes geralmente nunca ficaram muito tempo em zona de conforto. Estou falando de líderes mesmo, assim, e quando a gente fala de organização e de, cara, né? Bons líderes, vamos bons aquele líderes. cara que vamos chutar na lua, uma Angela Merkel, uma Margaret Thatcher, gente assim, um Barack Obama, entendeu? Então, falei só de políticos aqui, né? Tudo bem. Mas sei lá, um Guilherme Benchimol da XP, um Jorge Paulo Lemann, os nossos líderes, né, brasileiros, enfim, que chegaram onde chegaram e construíram fortunas. Tu pega a biografia desse pessoal, cara, eles tiveram que ralar muito. Eles passaram por muita dificuldade, assim, tipo, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Entendeu? E assim, situações de macroeconomia, situações de decisão de interromper sonhos de um monte de gente, né? Porque às vezes você tem que reduzir o time. Tem que reduzir o time, tem que fazer escolhas, tem que optar por A ou B. Então, assim, essas pessoas, Luciana, acabam se tornando pessoas duras, né? Então, assim, porque é dolorido, porque é dor, porque é dolor. Então, cria um calo. Então, assim, é difícil, né? Então, não vou dizer que todos são do mesmo jeito, mas essa forma dura do líder, eu acho que é muito pelo trajeto, pela trajetória, porque dificilmente alguém chegou num caminho lindo, asfaltado, suave, na sombra, né? Então, assim, aquele piso tapete e do teu lado aquela árvore frondosa te fazendo sombra, né? Numa temperatura de 20 graus, sabe aquela sensação de quando a gente sai na rua que parece que o ar-condicionado está ligado do lado de fora? O mundo não é assim, né? O mundo chega a 40 graus e faz menos 10 também, né? Então, essas adversidades, esse caminho, eu acho que transforma o caminho mais duro e esses líderes duros, né? E aí, assim, todos têm que ser? Não. Também acho que não. Né? E também falando por mim, uma outra frase que eu gosto de usar é: a dor é delícia de ser o que somos. Entendeu? Porque, assim, já diz a música, dor né? É delícia. Porque, assim, poderia ter sido diferente? Em alguns momentos, sim, porque não? Poderia. Mas são escolhas, são opções, são até onde eu posso ir, até onde eu gostaria de ir, até onde eu abro mão e do que eu não abro mão. Então, voltando ao início da nossa conversa, isso é autoconhecimento, entendeu? Porque tem gente que o cara é talhado para ser um Jorge Paulo Lemann. Nem todos são, entendeu? Nem todos têm essa força, essa capacidade, né? Então, assim, é muito saber o que você quer da tua vida, né? Porque, inclusive, esse meu mentorado de 23 anos, ele tem a vontade dele. E ele me disse, né? Assim, porque ele quer, claro, ele tem os sonhos dele. Ele disse: mas o que você quer, fulano? Eu quero ser o presidente da empresa que eu estou agora, que é uma multinacional, líder de mercado. E eu olhei para ele assim: cara, tenho certeza que você será o presidente dessa empresa. Não sei se dessa. Não sei se você vai aguentar ou se eles vão te aguentar. Mas ele já foi, Luciana, ele já foi presidente de empresa, de jovem, de empresa, de startup, não sei o que, ele já foi. Então, assim, mas ele quer, é incrível. É papo para outro assunto. E você viu que a gente já está aqui há 1 hora batendo papo, né? Que delícia, mas a gente está caminhando para o final. Então, assim, já ouvi de muita gente: Gederson, você não tem o perfil, e está tudo certo. A gente recebe muito não, né? Por isso a questão da gente ser persistente, né? Os não são válidos. Acho que o não também, além de ser persistente, é um não pertinente, porque a pessoa tinha razão de dizer que eu não tinha um perfil, porque eu realmente não tinha, e não ia ser feliz fazendo aquilo, entendeu? A gente tem que agradecer alguns nãos, né? Porque tem alguns nãos que a gente não entende. Na hora que vem, a gente fica com muita raiva, mas depois a gente fala, pelo amor de Deus, que bom, que graças a Deus que eu recebi esse não, né? Que essa parceria não aconteceu. Essa pessoa foi fantástica, né? Comigo. Muito Você obrigado, vai do ódio para o amor, né? Assim, muito obrigado. Que felicidade, né? Mas é isso. Posso dizer que
talvez por conta do ambiente que a gente vive, esse líder que no passado era mais duro e tudo bem ser mais duro por conta dessa história de vida ou por conta de perfil, isso não muda, ou seja, não muda no sentido de que o percurso difícil de um líder ou de um autoexecutivo será sempre complicado, e talvez muito mais complicado porque os ambientes estão mais agressivos, mas hoje em dia a gente pode dizer que existe a carência de ter uma gestão mais humana. Estou conduzindo aqui uma ideia, você disse se você concorda ou não. Uma carência de uma gestão mais humana, então esse líder, apesar de ter que ter calo, ele talvez tenha que optar por fazer isso de uma forma mais generosa. Não sei. Posso pensar assim? Eu conduzi aqui, hein? Uma ideia. Eu acho que generoso não é a palavra. Sendo bem sincero, assim. Eu usaria muito mais uma gestão por mérito. Tá bom, mais do que generosidade. Mais do que faz generosidade. sentido. Eu acho que os líderes estão muito focados a descobrir quem pode estar junto na construção desse sonho. Quem é que ele pode confiar em Quem todos é que ele pode confiar e quem é que pode... E aí, de novo, né? Agora eu falei que a gente não pode ser interesseiro, mas esse cara estratégico tem que ter interesse nas entregas, entendeu? Então, assim... Tem que ter propósito, né? Do que quem ele tá são fazendo. as pessoas e quem são os profissionais que podem estar ao meu lado na busca desse sonho? E aí eu quero dividir o meu resultado com essa pessoa, ou com essas pessoas, ou com esse time, ou com esse... E então, assim, faz sentido, porque é o que a gente faz na nossa vida, né? sim. Indo para o nosso mundinho, o dentro cara da que eu nossa vou casa, casar, né? o cara que eu vou casar, ele precisa ter um propósito alinhado com o meu, Com o porque senão teu. esse casamento não vai dar certo, Tu vai querer né? que teu filho seja educado por essa pessoa, né, Luciano? Pois é, Né, quando a se o gente cara não pensa em tiver o mesmo relações, propósito, é isso quando a gente aí. pensa de relações, né, entre companheiros, enfim, de vida dois, o que a gente mais quer? É ter orgulho daquela pessoa que está do teu lado, né? Que é quando abrir a porta e as duas pessoas estiverem um do lado do outro, todo mundo olha, uau, que gente bacana que acabou de chegar na festa, né? Então é isso, entendeu? É isso que a gente quer também das organizações, né? A gente quer gente que nos represente, né? A gente quer... Gente que nos represente. E a Então, gente assim, sabe que o mundo é duro, mas eu posso fazer isso de forma respeitosa, através de diversa, méritos. eu não estou falando só também de se aproxima só de quem pensa igual a você. Não, cuidado com essa armadilha. É o pior, né? Cuidado daquelas pessoas que só sorriem para ti e só dizem que você está certo, que você é o mais bonito da turma, que você é o mais inteligente da turma, que você tem a melhor oratória, que você tem o melhor bom gosto. Cara... Não, foge. Não. Tu tá assim de defeito, cuidado com isso, né? Então, né, como é que eu vou dizer assim? Não é duro, mas é divertido, né? O caminho, a jornada, eu acho que é bem instigante, eu acho que é provocativa, eu acho que tem muita coisa para a gente ficar ligado, atento. Por isso que a gente tem que Mas isso fazer o que gosta, né, Gede? Sim, Porque se a gente não estiver no perca lugar tempo. errado, isso vai ser muito dolorido, porque é duro, na verdade. O prazer vem de a gente estar envolvido em algo que a gente gosta, num projeto que a gente gosta. Com gente que a Porque gente gosta, mesmo projeto que a gente fazendo, gosta. porque mesmo fazendo algo que a gente gosta, vai ser duro, vai ser difícil. Vai cansar. Vai cansar. E qual é o perfil, na sua opinião, do líder do momento? Assim? O que as organizações, você aí que trabalha com, né, com a tua proposta de aconselhamento de carreira e tal, e de desenvolver pessoas, né, através de mentoria e tal, qual é o perfil do líder? Acho que é um pouco disso tudo que a gente já falou. Assim, é um líder inspirador, né? Falei já desse líder inspiracional, mas é o líder que dá o exemplo, é o líder que puxa o time, não empurra o time, é o líder com uma boa escuta, né? Uma escuta ativa é super importante. Então, fazendo a minha culpa aqui, eu sou uma pessoa que fala muito, eu sou muito intenso,
mas ao mesmo tempo Essa eu presto atenção. intensidade eu acho que é próprio, sei lá, pelo menos eu vejo em vários líderes, assim, o pessoal mais Não, mas sabe o que eu vejo? apaixonado, né? Talvez assim, brilho no olho é uma coisa que não me falta, né? Nem no olho, nem na fala. Mas eu vejo muito executivo bom, Luciana, que é quieto, introspectivo, que observa, que fica só olhando e que vai lá, faz uma frase no final da reunião e é aquela frase matadora, entendeu? Mas você fala, como é que ele Mas conseguiu? são perfis. Como é que esse cara conseguiu isso? Talvez né, alguns momentos que tenham comprometido a minha trajetória também, a transparência e a sinceridade também atrapalham em alguns momentos. Então, quando Talvez você, a gente não tenha que se ser você tanto, pudesse né? segurar as rugas de expressão e não se expor muito e ficar mais com uma cara de uma planta como essa que está aqui atrás de mim, facilita em E é alguns bom, momentos. né? Mas não É vai bom, dar. é bom, é bom, é bom. Talvez te salve de situações talvez não tão boas, entendeu? Que a gente vive no mundo corporativo. Mas é Enfim. difícil. Ficar como planta é difícil. A dor e a delícia de ser o que somos, né? Principalmente para pessoas apaixonadas, vestir a máscara da planta é Imagina, algo tá adorando ou impossível. detestando alguma coisa e fica sorrindo, né? Pelo amor de Deus, não vou conseguir. Em uma palavra, Gede, como é que você define uma boa liderança? Em uma palavra. Eu sei que é difícil, mas em uma palavra, como é que a gente define a boa Eu volto liderança? para inspirador. Inspirador. Eu volto para o inspirador. Motivar pessoas a serem melhores, né? A fazerem Motivar. o melhor. Então, assim, porque inspirar vem atrás o motivar, vem aquilo que eu comentei de se tornar autoridade, né? Porque dificilmente, se você não é autoridade ou se você não é a representação do líder, você inspira, né? Então, as pessoas podem dizer, bacana, mas não me E diz você só nada. consegue inspirar se for verdadeiro, né? Verdadeiro. Se você for só um líder ali, a pessoa vai falar, tudo bem, eu vou fazer porque ele pediu, mas não me interessa. E aí, Agora, Luciana, assim, inspirar é outra história, é né? tanta coisa para conversar que tem Não outro é? tema que eu também adoro falar, que não adianta porque você não vai ser um personagem de rede social. Então, voltando ao assunto rede social, e aí eu falo de todas as redes sociais, não adianta você querer criar um personagem em rede social que na rua vão te encontrar, você vai... Entendeu? Só foto não banca ninguém. Então, assim, Foto e textinho. eu estou agora entrando num workshop, já estou um pouquinho atrasado, inclusive, que a gente vai falar sobre isso. Mas, ok, você tem que estar atento à sua foto do seu perfil profissional, você tem que buscar se mostrar o seu lado melhor, como eu já falei também. Mas se você não é verdadeiro em tudo isso, na comunicação, difícil. Bom, tudo que a gente falou, posso dizer que é a mensagem que você deixa aí para os novos líderes, ou tem alguma coisinha mais? A gente já falou bastante coisa, né? Tem uma conversa bem rica aqui. Mas, assim, para os jovens líderes, para quem quer atingir essas posições de liderança, ou quer ser um inspirador, ou fazer diferença na sociedade, resiliência, curiosidade. Eu acho que as pessoas curiosas, a curiosidade te leva a lugares assim inimagináveis, né? Eu acho que curiosidade é uma coisa bacana que eu gosto de ver nas pessoas. Estuda tudo. Então, estuda idiomas, estuda matemática, estuda arte, estuda. Porque eu acho que junto com a curiosidade puxa para o estudo, entendeu? Então, se prepara. Então, puxa, quantas vezes as pessoas me perguntavam, mas por que tu está dedicando tanto tempo em cima desse estudo, dessa atividade? E eu disse, cara, não sei, mas quando acontecer, eu quero estar pronto para assumir, entendeu? E isso também é uma coisa que tem fluído, não vou dizer que fluiu, né, porque tem fluído ainda, com muita dedicação, muito estudo, muito comprometimento, e adoro estudar. Acho que talvez essa seja a minha vantagem competitiva, né? É isso que eu dedico, assim, puxa, não estuda, seja comprometido, rala, trabalha,
Mas aproveita a vida também, né? Não estou dizendo para Aproveite. ser... Aproveita a vida, curta os momentos, tenha equilíbrio, né? Viaje, cuide das plantas, tenha um bom ambiente. Tem uma orquídea. Tenha uma orquídea, tenha uma planta, tenta tomar um bom vinho, conviva com os amigos, seja um bom filho, seja um bom companheiro, seja um bom irmão, né? Queira o bem do próximo. Cara, é um monte de mensagem que a gente tenta dar, né? Que faz tanto de coisa. um tanto de coisa bacana, mas eu acho que, bom, tentando fazer um pouquinho de cada coisa, acho que dá tudo certo no final. A gente tem que se esforçar, pelo menos se esforçar, né? Fica calmo que vai dar certo. Acabei de falar isso por uma pessoa que acabou de ser desligada da empresa, que eu comentei aqui. Eu disse, cara, fica calmo. Fica calmo. Né? O mundo não vai acabar. Não leva isso para o lado pessoal. Isso não aconteceu só com você. Se não tinha acontecido ainda, o teu dia chegou. Fica calmo, não caia, não mantenha a cabeça erguida, né? E vambora. Lembre quem você é, né? Lembra quem você é. Mas assim, se você não é e se você não fez também, trabalhe para ser, pelo menos a partir de trabalha agora. Daqui para agora, né? Começa agora. Enquanto há vida, há esperança. Não quero te atrapalhar, você falou do workshop. Jade, muito obrigada. Obrigado você, Luciana, muito obrigado. Falar com você é fantástico, que a gente possa ter outras conversas. Quero ver agora, né, editar e conseguir fazer esse material aí no tempo que você precisa. Né? A conversa ótima. Não, vou deixar inteira. Obrigado, Luciana. Obrigado pelo convite, viu? Desculpa se desiludir de alguma forma, né? Ou se eu não atendi a expectativa, mas para mim foi um prazer. Imagine. Conta comigo nos seus projetos, viu? Contarei. Me chame para os seus... Sabe seus amiguinhos que você chama para os seus projetos? Isso. Lembre Juntos, de mim. Né? Exato, com certeza eu vou lembrar. Com certeza eu vou lembrar. Lembra de mim também. Obrigado. Lembro sim. Obrigadão, viu? Obrigada, bom workshop. Obrigado.